Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai para a nossa última parte desse estudo de soluções, né? essa primeira parte básica aqui, fazendo um exemplo de exercício que pode aparecer aí com gráficos envolvendo a parte de saturação de soluções e também curvas de solubilidade. Bom, então vamos lá. Observe a curva de solubilidade de um certo sal e responda. Então, tá aqui essa curva. Primeira pergunta dele. Ele quer saber qual é a massa de soluto utilizada para preparar 500 ml de uma solução a 70 graus Celsius. Aqui nessa curva de solubilidade, temos uma curva de solubilidade por temperatura e a gente percebe que essa é uma curva ascendente. Então, conforme eu aumento a temperatura, o sal fica mais solúvel, ok? Aqui a gente vai fazer o seguinte: ele quer quanto de soluto eu preciso para preparar uma certa solução. Ele me deu a temperatura. Para que a gente usa a temperatura? Para poder achar o coeficiente de solubilidade. Então, quando ele fala aqui de preparar a solução, subentende-se que é uma solução saturada. Ou seja, eu vou pegar o ponto exatamente em cima da curva. Nessa temperatura aqui, então, ó, entre 60 e 80, temos 70 graus Celsius. Aqui, a solubilidade vai ser 60 gramas do meu sal para cada 100 gramas de água. Esse daqui é o meu primeiro passo para resolver um exercício desse tipo. Segundo passo, ele quer relacionar soluto e solução. Então, a gente tem que lembrar o que é uma solução. Como já vimos, eu tenho a minha relação soluto, solvente, solução. Eu consigo preencher as informações de cada uma dessas partes usando o coeficiente de solubilidade. Então, sabemos que nessa temperatura que ele nos deu, 60 gramas de soluto, eu uso para 100 gramas de solvente, formando 160 gramas de solução. Lembrando que soluto mais solvente é igual a solução. O que ele nos deu? Ele quer massa de soluto, então o X vem embaixo de soluto. O que ele me deu aqui de informação além disso? 500 ml. Esses 500 ml da solução também é o volume do meu solvente. Então, 500 ml de solução são 500 ml de água que eu usei para preparar. E temos que a densidade da água é 1. Tá? Como ele não falou nada, consideramos 1. Então, 500 ml de água são 500 gramas de água. Ou seja, 500 gramas aqui do meu solvente. Agora, eu ignoro essa parte da solução e faço a conta aqui. É de 60 com 100 gramas, x 500 gramas. Fazendo essa regra de 3, chegamos aqui na resposta de 300 gramas de soluto. Ou seja, para preparar essa minha solução, 500 ml da solução nessa temperatura, sendo uma solução saturada, utilizamos 300 gramas do sal. Detalhe importante para você guardar aqui. Temperatura nunca entra na regra de 3. Para que a gente usa ela? Apenas para poder localizar ou numa tabela ou em um gráfico qual que é o coeficiente de solubilidade. Ok? Sempre a relação da regra de 3 é soluto, solvente, solução. Vamos agora para um item B desse exercício. Ele fala assim: se aquecermos 200 ml de solução de 0 graus Celsius para 30 graus Celsius, qual a massa de soluto deve ser adicionada para que a solução continue saturada? Então, aqui agora a gente tem duas temperaturas, ou seja, dois casos, 0 e 30. O que a gente vai fazer? Considerar casos separados. Eu vou olhar quanto de soluto eu tenho a 0 e quanto que eu tenho a 30. Acontece que, como eu quero manter a minha solução saturada, eu vou ter que olhar a diferença de 0 para 30, no tanto de soluto. Então, vamos lá. Utilizando o gráfico, primeiro pegamos a 0 graus Celsius. Nessa temperatura de 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 10. 10 gramas de soluto para 100 gramas de água. Novamente, a relação soluto, solvente, solução. 10 gramas de soluto, 100 gramas de solvente, 110 gramas de solução. Esse volume de solução que ele me deu é o volume de solvente, então são 200 gramas de água. Aqui eu tenho X de soluto. Ou seja, para ter a solução saturada a 0 graus Celsius, eu preciso de 20 gramas desse soluto. Guarda essa informação. Vamos olhar agora a temperatura de 30 graus Celsius.
Nessa temperatura de 30, aqui no gráfico, eu tenho o coeficiente de solubilidade, que agora é 20 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Novamente, soluto, solvente, solução, 20 gramas, 100 gramas do solvente, 120 de solução. Se eu tenho 200 ml de solução, então 200 de solvente. Descobrimos agora qual que é a massa de soluto que eu vou ter nessa temperatura. Então, para ter a minha solução saturada a 30 graus Celsius, precisamos de 40 gramas de soluto. Bom, temos a informação a 0, temos a informação a 30. O que a gente faz agora é só pensar. Se eu quero manter a minha solução saturada, passando de 0 para 30, é só eu pegar quanto que eu preciso ter e quanto que eu já tenho. Eu preciso ter 40 gramas do soluto, mas eu já tenho 20. Então, basta a gente adicionar mais 20 gramas de soluto para poder atingir, para poder manter a minha solução saturada, mexendo na temperatura, ok? Então, esse é um segundo tipo de exercício que pode aparecer para a gente, quando ele compara duas temperaturas diferentes e ele fala de esquentar. Agora, vamos para a última parte aí do nosso exercício, um terceiro tipo de exercício. Item C. Ao resfriar 30 ml de solução de 70 graus Celsius para 30 graus Celsius, qual é a massa de precipitado? Bom, se a gente percebe que conforme eu vou esquentando, a solubilidade aumenta, se eu esfriar, eu vou ter aí uma diminuição da solubilidade. Acontece que ele não tirou nem soluto nem solvente. Então, se antes eu tinha muito dissolvido, na hora que eu resfriar a minha solução, não vai ser todo esse soluto que vai estar dissolvido. Parte continua dissolvido, mas parte vai para o fundo. Então, aqui, assim como no item anterior, a gente vai analisar dois casos, na temperatura de 70 e na temperatura de 30. Começando aqui por 70. Então, já vimos que o coeficiente de solubilidade a 70 é 60 gramas de soluto para 100 gramas de água. Vamos descobrir quanto de soluto eu tenho dissolvido nessa temperatura. Soluto, solvente, solução, 60, 100, 160. Se agora eu tenho 300 de solução, 300 ml, eu tenho 300 ml de solvente, que são 300 gramas de água. Então, para ter uma solução saturada a 70 graus Celsius com essa quantidade de solvente, precisamos de 180 gramas de soluto. Guarde essa informação. Vamos agora para a temperatura de 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius, coeficiente de solubilidade é 20 e para 100 gramas de solvente. Então, soluto, solvente, solução, 20, 100, 120. Novamente, temos 300 ml de solução, são os 300 gramas de solvente. Descobrimos aqui quanto que eu consigo manter dissolvido na temperatura de 30 graus Celsius. Nessa conta nossa, o Y dá 60. Opa! A gente acabou de calcular que a 70 graus Celsius eu consigo dissolver 180 gramas. Mas quando eu resfrio, desses 180, apenas 60 gramas permanecem dissolvidos. O que vai acontecer com essa diferença do que tinha para o que tem agora? Essa diferença, como eu não tirei nada da solução, vai para o fundo, vai precipitar. Então, essa massa de precipitado é o que eu tinha antes, menos o que permanece dissolvido. Então, temos aqui 120 gramas de precipitado. Um terceiro tipo de exercício aí para a gente entender como que isso pode aparecer para a gente nos vestibulares. Beleza? Bom, a gente fecha a nossa primeira parte aí do estudo de soluções, né, que a gente falou aí sobre o que é uma solução, sobre saturação de soluções e curvas de solubilidade, para agora em seguida a gente falar de outros tópicos dentro dessa parte da fisicoquímica. Vamos ainda falar de concentração, de operações entre soluções e assim por diante. Mas fechamos aqui num primeiro momento. Continuamos na próxima. Tchau, tchau.